Olá, eu sou o Riba Ulisses, esse é o Papo de Prateleira, o espaço que você conhece bem, que está sempre falando a respeito de tudo do agronegócio brasileiro, mas sempre a gente está dando preferência aqui para dois temas. Um tema é o quê? Um tema é a revenda, a distribuição, né? As cooperativas que têm as suas lojas aí, que levam tecnologia da indústria lá para o campo, e falar de tudo que está na prateleira mesmo, seja virtual ou seja física, que está à disposição para o produtor o quê? Produzir mais, pôr mais dinheiro no bolso e ter um resultado mais eficiente na sua lavoura, tá? E sempre com o apoio dos nossos amigos do Clube Agro Brasil. E já fazia um bom tempo que eu não conversava com uma empresa boa demais da conta, faz um tempão que eu não vou aqui, né? Eu estou aqui em Campinas, não vou na sede ali, da Stoller. Então, por isso, eu falei, não, eu combinei com o Elcio lá, meu amigo, assessor de imprensa, falei, vamos trazer alguém, quem é? O Luiz, falei, é o Luiz que vai falar, então, vai falar em nome da Stoller, é o Luiz André Tobias, ele que é o coordenador de novos negócios da Stoller. Oi, Luiz, prazerzaço e bem-vindo aqui ao Papo Prateleira, tá? Oi, Riva, satisfação tá aqui participando desse programa com você. Para a gente da Stoller é sempre muito gratificante poder falar um pouquinho a respeito das nossas soluções, e, enfim, dividir com os amigos aí, produtores, pessoal das revendas, aquilo que a gente tem de novidade para o mercado. Exatamente. Prazer é todo nosso, viu, rapaz? Fique crente disso. Eu Bom sempre, demais. viu, Luiz, falando sério mesmo, sempre que quando eu comecei a trabalhar o Carlão e mergulhei com mais profundidade no agronegócio, que eu já trabalhava, mas não tanto quanto agora que eu estou com ele, eu sempre achei, já fui lá na Stoller, lá na sede ali na beirinha da Dom Pedro I com o Carlão lá, eu sempre achei um negócio muito chique, rapaz, o que a Stoller faz, um negócio meio sofisticado, são produtos realmente que eles são diferentes, né? Ele não é aquele commodityzão, sem nada contra o commodity, aliás, né? Que dá excelentes resultados aí para o agronegócio brasileiro, mas sempre coisas que procuram refinar, né? A eficiência do produtor e da lavoura, né? E agora vocês estão com um programa super bacana aí, com produtos que vêm na esteira de uma revolução de ótimos resultados de mercado, né? Tanto no Brasil como no exterior. Eu queria que você falasse com isso. Como é que foi criado esse programa, justificado por quê? Riba, na verdade, assim, a Stoller, a gente sempre se preocupou, né, em relação à eficiência de plantas, né? A gente É, busca, em todas as soluções que a gente leva para o mercado, trazer soluções olhando realmente para a planta, para o desempenho dela, para que a gente ah, consiga tornar essa planta o mais eficiente possível, né? A gente perfeito. sabe que, do ponto de vista genético, a gente avançou muito, né? Todos aí, falando de soja, milho, enfim, as principais culturas de interesse agronômico avançaram muito do ponto de vista genético, e a gente traz soluções aí fisiológicas, nutricionais, biológicas, para potencializar tudo aquilo que geneticamente a planta já poderia Para entregar para expressar o nós, né? máximo possível, né? Isso. E aí, nesse contexto, né, a gente entende que para que uma ferramenta, uma solução, um produto, ele performe, né, da melhor maneira possível, ele precisa chegar na planta da forma mais eficiente possível também. Ou Perfeito. seja, não adianta eu ter um produto ali produzido com a maior qualidade, se no momento que eu for aplicar esse produto, a gente não tem aí uma eficiência, né, na tecnologia de aplicação utilizada, fazendo com que eu perca, né, parte desse produto que Claro. está sendo aplicado. Então, olhando aí para toda essa questão, do momento de aplicação também, a Stoller desenvolveu, né, no último ano, toda uma linha de adjuvantes também, né, que são produtos ali que a gente busca adicionar no momento que está preparando uma calda para pulverizar, que Perfeito. vão reduzir as perdas, né, que são naturais desse processo de pulverização, para que a gente garanta aí que o produto está chegando na lavoura da melhor forma possível, e aí sim ele vai ter, né, o seu efeito acontecendo da forma que a gente espera, né, desde o processo de produção de uma nova tecnologia, né? Não, perfeito. E é por isso que vocês criaram a ideia, vocês tiveram a ideia de criar um programa específico sobre isso, com 4 novas soluções aí no portfólio? Isso. Novamente, assim, a Stoller, a gente procura não pensar exclusivamente em um produto, em uma solução milagrosa. A gente costuma trabalhar bastante em relação a conceitos, né? Então, quando Claro. eu estou pensando na fisiologia da planta, a gente procura trabalhar diferentes ferramentas, né, diferentes soluções dentro de um conceito que vão contribuir para maximizar a produtividade. E Certo. na linha de adjuvantes, a gente seguiu o mesmo raciocínio. Ao invés de ter um único produto ali que busca fazer tudo, que a gente sabe que é muito difícil, a gente criou um conceito que chama programa de ajuste. É um Ok. conceito que envolve 4 Esse é soluções o em nome do programa, adjuvantes. o pessoal já começar a memorizar. É, Programa pro, Adjuste. programa de ajuste. Aham. Ele é um programa um conceito aí que envolve
4 produtos, né, 4 adjuvantes diferentes, cada um aí específico para um determinado momento, para uma determinada aplicação, de acordo com aquilo que o agricultor está buscando em cada momento do desenvolvimento da sua lavoura, né? Mas, rapaz, vamos então aí, ó, caprichar na aula aí, o engenheiro agrônomo, né, formado lá em Botucatu, ele vai explicar qual é a característica fundamental de cada um dos quatro que eu tenho na minha colinha aqui, ó. Vamos começar. Adjuste Silver NT, qual é a principal Tá joia. característica dele? O adjuste Silver NT, ele é um multifuncional, né, Riba? Um Ah, adjuvante multifuncional, então ele tem como benefícios principais redução de deriva tá, e atuar como um espalhante adesivo, ou seja, ele reduz a perda, né, por deriva e aumenta a tensão superficial da gota. O que é a tensão superficial? É aquilo que faz com que a gota espalhe ou não. tá. Reduzindo essa tensão superficial, a gota, quando cai na folha, espalha um Se pouco espalha melhor, bacana, né? espalha melhor, a gente tem uma cobertura mais interessante que acaba facilitando, né, a absorção do que foi aplicado nessa cauda. Perfeito. Então, esses aí seriam os principais benefícios do ajuste Silver NT. Maravilha. E depois a gente tem aqui, ó, na minha colinha aqui, lá na ordem também do material que a gente publicou, o adjuste herb. O que que o herb faz de bom? Certo. O ajuste Herb, ele é um adjuvante que foi desenvolvido especificamente para aplicação com herbicida. O Tá, que ele faz? Ele reduz deriva também, ok. assim como o Silver NT, mas ele tem um grande diferencial, que é de reduzir praticamente 100% da espuma que forma. E Tá, por que a gente posiciona esse produto mais voltado para herbicida? Porque as caudas que envolvem herbicidas são caudas que geralmente já formam um pouco mais de espuma. tá. Então, a gente adicionou, né, essa questão da redução de espuma na formulação do ajuste Herb para eliminar, né, essa questão da formação de espuma, que, dependendo do quanto formar de espuma, pode representar uma perda significativa para o agricultor no tanque de pulverização ali, né? Se encher de espuma o tanque, é pouco produto que fica, né? Exato. Aliás, você corrige se eu falar bobagem, né? Espuma, na verdade, eu acho que ela tira a característica que é permanente do produto, né? Porque ali tem É, envolvido oxigênio, tudo, então perde um pouco de eficiência, né? e às vezes, dependendo do tanque de espuma que forma, Riba, Ah, essa espuma começa a vazar até para fora do tanque, é sabe? mesmo, Então rapaz? acaba prejudicando bastante mesmo. A gente tem alguns dados, né, que foram publicados, Ah, que falam de perdas de até 20% da não, cauda de pulverização por não conta de pode, né, rapaz? espuma, né? Não Não pode. pode. Tem que fugir dessa palavra perda, de qualquer jeito, viu? É, E a a gente gente está vivendo uma agricultura que não não dá, né, permite mais rapaz? isso, né? Não tem jeito, Não né? E dá. a gente tem lá no terceiro aí dos quatro titãs aí, a gente tem o adjuste Gold. O que que o Gold faz de bom? Certo. O Gold, ele também é um adjuvante que reduz deriva, assim como os dois anteriores que eu mencionei. Ele tem essa questão de espalhante, né, de reduzir a tensão superficial, como é o caso do Silver NT, Perfeito. mas ele tem um diferencial que ele tem a questão de umectação e ele tem alguns agentes penetrantes também. O Ah, que isso faz? Ele garante que a gota fique úmida por mais tempo, ou seja, ah, ele aumenta o tempo, né, que essa gota pode ficar na folha, o tempo de penetração dessa gota na folha. perfeito. Então, ele é recomendado para que tipo de situação? Para quando a gente tem aplicações, especialmente para aplicações de baixo volume. Então, assim, eu tenho um baixo volume de cauda, vou ter Ah, pouca umidade sendo aplicada. Eu perfeito. preciso proteger essa gota, então eu preciso garantir uma umidade maior para que ela tenha tempo de ser absorvida e preciso ajudar na penetração, porque o volume de cauda é baixo. Nesse tipo de situação, a gente recomenda o Gold, que tem aí, além da questão da deriva e do espalhamento, essa questão de poder umectante e penetrante. Perfeito. E por último, aí a gente tem o Platinum, ou Platinum, você fala pra gente qual é o É. jeito certo de falar. Adjuste Platinum ou Platinum, o que que ele faz? Adjuste Platinum, Ah, e ele é um adjuvante, na verdade, que a gente posiciona como compatibilizante de cauda. Como que ele atua, né? Ele atua basicamente por dispersão, então ele uhum, evita com que forme precipitado e também estabiliza a carga, né, dos diferentes compostos químicos que estão ali numa mistura. Dispersão e estabilização de cauda evita que a gente tenha os famosos problemas de mistura ali, que vai empedrar, vai sedimentar no tanque de pulverização. E esses, né, Riba, podem ocasionar perdas de até 100%, né? Dependendo do tamanho do problema, você acaba tendo que jogar toda Deus que aquela me cauda livre. fora. Então a gente sabe que tem algumas.
que é uma realidade do agricultor, né? Trabalhar com vários produtos misturados no Sim. tanque durante uma pulverização, e algumas dessas misturas acabam sendo muito complexas, e as interações físicas, químicas que acontecem ali, em algumas dessas situações, acabam empedrando, precipitando, entupindo o bico, entupindo o filtro. Quando a gente entra com uma aplicação um pouquinho mais complicada, a gente trabalha o adjuste Platinum para evitar esse tipo de problema. A gente costuma dizer que o adjuste Platinum ele é tipo o seguro da aplicação, sabe? Quer evitar problema de mistura, entra com o adjuste Platinum sempre antes ali no preparo da cauda, para a gente já evitar qualquer tipo de problema de compatibilidade. Não, perfeito. O que você falou em relação a entupimento, né, de maneira geral, né, nos sistemas aí das máquinas, né, você está ajudando demais o manejo, né, que o produtor já tem que se preocupar com isso normalmente, né, quer dizer, quanto Sim. mais limpo, quanto menos sujo tiver todo o material por onde passa, né, o que ele vai aplicar é muito bom para o fazendeiro, né, ajuda muito o manejo. Claro. Assim, a gente está comentando a respeito dos adjuvantes, das soluções que a gente está trazendo para o mercado, né? Mas, assim, manutenção, boas práticas operacionais, elas têm que ser respeitadas, porque um problema como esse, né, reduz muito a capacidade operacional, além É da perda da claro. cauda, Nossa né, que senhora, o cara claro. às vezes tem que jogar fora, é pulverizador parado, é o tempo que tem que ficar limpando os filtros, as peneiras, os bicos. Então, esse problema operacional, numa janela de plantio, Exatamente. colheita, que é cada vez mais Você curta, né, o tem que rendimento aproveitar operacional. bonitinho, né? Então a gente entra com esse tipo de solução para realmente minimizar qualquer tipo de perda, como você comentou, né, Riba? Assim, esse tipo de palavra, né, perda, Ah, é ineficiência, aí tem proibido, que né? riscar do dicionário. Né? Exato. Exato. Ô, Luiz, fala uma coisa. Você falou no iniciozinho da nossa conversa aqui, eu queria que você mergulhasse um pouquinho mais. Se eu não estou enganado, no material que eu publiquei, inclusive foi um comentário seu lá no release, né? Que assim, o pessoal pode estar achando assim muita frescura, assim, muita complexidade, né? Falar em um conjunto, né, de adjuvantes, né? Mas na verdade, eu acho que foi você que falou que assim, o Brasil é muito grande, então você tem condições muito diversas, né? De temperatura, de umidade, de secura, de vento, de pressão, né? Então é isso que justifica você ter um programa mais completo, né, do que usar simplesmente um adjuvante ou sair pulverizando, né? Eu acho que, assim, quando a gente pensa realmente numa aplicação, né, tecnologia de aplicação, não só jogar o produto na É, lavoura, mas aplicar da forma mais eficiente possível, atingindo o alvo, seja ele um inseto, um patógeno, uma planta daninha, da forma mais eficiente possível, a gente tem que realmente ter ferramentas específicas, né? Então, o programa de ajuste, ele funciona realmente como uma caixa de ferramentas. Para cada situação em específico, a gente sim. tem um produto que acaba sendo uma ferramenta que acaba sendo mais adequado. Não adianta a gente usar uma chave de fenda para apertar Exatamente. prego, nem um martelo para bater Você o vai machucar o parafuso. Né? dedo, né? É mais ou menos nessa linha de raciocínio. Porque o que acontece? Quando eu começo, por exemplo, a elevar a questão de redução de espuma de um produto, Tá, é difícil equilibrar essa questão da tensão superficial, de reduzir tensão superficial. A partir do momento que eu melhoro um atributo, eu acabo piorando, entre aspas, um pouquinho o outro. tá. Então, para ter realmente produtos mais eficientes possíveis em cada uma das situações, a gente está lançando mão dessas 4 tecnologias que compõem o programa de ajuste, para que a gente realmente tenha o máximo de eficiência possível em cada uma das aplicações. Por exemplo, é uma questão de herbicida, onde eu vou ter formação de espuma, cara, vamos trabalhar com ajuste herb, que a gente vai Perfeito. praticamente zerar essa espuma. Uma É. aplicação de fungicida, onde eu preciso ter uma cobertura melhor da minha planta e não vou ter tanto problema com espuma, a gente trabalha com ajuste Silver NT, onde eu vou ter um espalhamento melhor Sim, e não vou ter tanto essa questão da redução de espuma, mas é uma cauda que não vai pedir isso. Então a perfeito. gente busca entender, né, a realidade, a necessidade do agricultor em cada uma das aplicações para posicionar o melhor adjuvante aí dentro do nosso portfólio. E isso aí, rapaz, pelo que você está falando, combina demais com um conceito aí que todo mundo não para de falar, que é precisão, né? É agricultura de precisão, né? Exato, é o que a gente busca fazer e também vai em linha com o que a gente trabalha nas outras linhas de produtos que a gente tem, né? Sempre olhando realmente para aquilo que é a necessidade da planta naquele momento, né? Então a gente vai colocar sempre, né, a necessidade da planta e, consequentemente, do agricultor
em primeiro lugar em tudo aquilo que a gente busca desenvolver como produto, como solução, como conceito dentro do nosso portfólio. Não, maravilha. Ô, Luiz, esse é o mercado, assim, você sabe que eu estava falando a respeito de começar a trabalhar com o Carlos, na empresa que eu estou agora, foi em 2018, eu nunca ouvi falar tanto de adjuvante. Eu até conhecia o conceito de adjuvante, que eu já trabalhei em revistas sobre carne, né? Carne suína, Uhum. carne de frango, e suinocultura e avicultura usa muito adjuvante, que é aquela coisa do intestino, né? Da digestão do animal ser a mais perfeita possível, né? Utilizar todos ali os aditivos da ração que ele usa, que ele se alimenta, que é para o quê? Produzir mais carne, né? Que é o trabalho do Sim. pecuarista, né? Mas agora eu estou ouvindo demais falar adjuvante, né? De novo, lá no material da história que eu publiquei no nosso site, agrorevenda.com.br, lá fala a respeito de um mercado brasileiro hoje já chegando a 1,5 bilhão de reais, né? Isso. E um mercado no mundo, né, projetado para daqui a 2 anos, 4,7, quase 5 bilhões de dólares. Quer dizer, isso nós É. estamos falando em mais de 24 bilhões de reais. É isso mesmo, né? É um setor que avança com tudo, né? É um setor que avança muito, né, Riba, e tem uma taxa de adoção já muito, muito grande por parte do agricultor. A gente estima aí que, envolvendo todas as culturas, 81% dos agricultores utilizam, né, os adjuvantes em pelo menos uma aplicação, né? Quando a E gente isso é olha para a bacana, né, soja, Luiz? É um bom sinal, né? isso é muito bacana, porque mostra que realmente o produtor está preocupado, né, com a eficiência da sua aplicação, Que maravilha. para garantir, né, todo o investimento que ele já fez em produtos, em defensivos, realmente seja utilizado da melhor forma possível. E a gente fez uma conta, né? Ah, Hoje, pensando soja, milho, cerca de 25% do custo de produção está relacionado com tecnologia de aplicação, com as operações olha de que coisa, né, pulverização. rapaz? Então, Um quarto, né? é um investimento muito grande que o agricultor já faz, né? Sim, custa E dinheiro, se né? ele pode utilizar ferramentas como são os adjuvantes para potencializar, né, a eficiência dessas aplicações, é muito interessante, né? Além de interessante, me parece, de novo, você me corrija que você que é o engenheiro, né? Eu sou aquele profissional que consegue ser ignorante em todos os assuntos que eu trato, né? Que é o jornalismo, né? Ô, Luiz, eu acho que a maior prova disso é a safra de verão, que, aliás, acabou de sair o último boletim da Conab, da Companhia Nacional de Armazenagem, né? É assim, a safra passada, a safra 22, 23 de verão, de grãos, a gente colheu aproximadamente 283 milhões de toneladas. Esse ano fechou em mais de 320 milhões. Quer dizer, Sim. isso significa quase 40 milhões de toneladas a mais. É lógico que isso é essa agricultura de precisão e tentando economizar ao máximo, usar muito bem as tecnologias, né? Não é não? Não, sem dúvida, né, Riba? Assim, o agricultor brasileiro, mas o agricultor no mundo todo, né, em geral, mas vamos falar do brasileiro, né? Tá cada vez mais profissional, né? A gente Sim, não, isso é bom, né? não Isso é ótimo, né? A gente não pode mais permitir ineficiências, aquilo que a gente já vinha discutindo, né? Assim, então, trabalhar da forma mais racional possível, utilizando os recursos da forma mais eficiente possível, é o caminho para Sim. a gente ter uma agricultura cada vez mais sustentável. E eu falo sustentável nos dois sentidos, assim, do ponto de Sim, vista né? ambiental, né, a Claro. gente garantir a preservação do meio ambiente, tudo mais, que isso é super importante, e também do ponto de vista econômico, porque o agricultor que ele não está olhando para o negócio dele da forma mais profissional, da forma mais eficiente possível, amanhã depois ele vai ficar fora do negócio Ele está porque enterrando o negócio dele. porque o mercado está cada vez mais competitivo, né? Não tem como. Que maravilha, né? E agora, eu não posso terminar também essa nossa conversa com esse homem simpático aí, mais um jovem bonito, com um sorriso bacana no rosto, mostrando como é gostoso, como eles têm prazer em trabalhar no agronegócio, né? Eu Sem sempre dúvida. falo, ajudando a tirar uma certa carranca que a gente tem ainda no nosso segmento, que não é mais verdadeiro, não. Tem cada vez mais. O, o, Ah, o bonito e simpático fica por sua conta, mas o mas prazer em trabalhar com agronegócio, sem dúvida, é fica verdade. por conta da imagem. Pronto, não precisa falar mais nada, né?
Esse homem, a gente tem, eu costumo falar, e é verdade, não é o que eu costumo falar, é porque é real. Cada vez eu entrevisto mais mulheres, cada vez eu entrevisto mais jovens, cada vez eu entrevisto mais profissionais de áreas que não tinham uma ligação direta com o agronegócio e agora tem, né? Descobriu lá na veia do seu negócio, como a área de ciências biológicas, de química, pessoal de laboratório, cada vez mais mergulhando em agronegócio, né? E o homem com 7 anos de gestor, né, que é o Luiz, agora ele está lá em Rondonópolis, lá em Mato Grosso, e agora ele vai voltar para perto de Morungaba, rapaz. A mulherada de Morungaba já está empolvorosa já com a volta dele aqui para a região. Você vem aqui para Campinas, né, rapaz? Isso, nesse novo desafio que eu estou assumindo, né, Riba, Ah, como coordenador de novos negócios na Stoller, eu vou ter a oportunidade de estar mais próximo aí do nosso escritório, né, vou trabalhar sediado na nossa matriz, que é em Campinas. que bacana. Então, depois de 7 anos de Stoller e 7 anos de Mato Grosso, estou tendo aí a oportunidade de retornar para um pouquinho mais próximo da terra natal, que é Morungaba, aí no interior de São Paulo, como você comentou. Para quem não sabe, Morungaba é uma cidade charmosíssima, pequenininha, uma delícia. Eu conheço, já conversei com o Luiz aqui antes da gente começar a nossa gravação. Fica aqui encostadinho de Campinas, né? Agora é o Sim. seguinte, Luiz, como o pessoal fala, você não vai poder entrar com a sua bota aqui na sede, não, que deve estar amarela demais da conta depois desse tempo todo, né? Então, vai ter que trocar o sapato aí para entrar no escritório da Stoller, né? Que o escritório é chique demais, né? Não, Não dá chique para entrar demais. não dá para entrar com os pés sujos de terra, não. Rapaz, eu sempre costumo conversar, eu tenho muita inveja, assim, uma inveja saudável, né? De engenheiro agrônomo, né? Por quê? Porque é simplesmente o profissional que lida com a vida que existe nesse planeta, Sim, que é o planeta Vida, que é a Terra, né? Um lugar de trilhões e trilhões de organismos, sejam micro-organismos, macro-organismos, em total interação, uma coisa de calor, de vida, uma coisa sensacional, principalmente calor nos trópicos, né? Apesar que quando a gente fala em calor, a gente fala o calor que dá origem à vida, né? Então, assim, eu tenho muita inveja, assim, do olhar do agrônomo, que deve ser uma coisa muito bacana, né? E agora você com novos negócios, né, rapaz? Aí juntou a fome com a vontade de comer, né, rapaz? é um desafio muito, muito interessante, Riba, assim, porque a Stoller sempre foi uma empresa pautada em inovação, né? Sim, Algo que a gente sim. sempre Isso é olhou, sempre verdade. buscou trabalhar muito forte em cima disso e ter a oportunidade de trabalhar diretamente com novos negócios, né? Numa empresa focada em inovação como é a Isso. Stoller, Deve para ser um mim, assim, barato, né? é uma oportunidade de aprendizado constante. E aí, comentando sobre essa questão do engenheiro agrônomo, né, eu Ah, acho que a coisa que mais, assim, a coisa que é mais gratificante na nossa profissão, no meu ponto de vista, pelo menos, é realmente ter a oportunidade de estar em contato com o agricultor, estar em contato com o produtor rural, porque eles sim, né, são os grandes responsáveis por colocar comida na mesa do sim. brasileiro, por colocar comida, né, na mesa do mundo todo, e são pessoas assim que vivem, né, o campo, vivem tem uma vivência que é assim, é sempre muito enriquecedor ter a oportunidade de conversar com eles e acaba sendo o dia a dia do engenheiro agrônomo, né? Então, eu acho Aham. que é uma profissão muito bacana por causa disso. Assim, o aprendizado é constante e esse contato com o homem do campo é muito bacana, muito enriquecedor mesmo. E juntar essas duas coisas, né, Luiz? Assim, o empreendedorismo e o conhecimento do homem que está no campo, com a visão e o olhar aí de cientista do engenheiro agrônomo, é um resultado muito bacana, né? Muito próspero, né? Eu acho que foi essa união que realmente transformou o Brasil na potência agrícola que a gente é hoje e tende só a aumentar, na verdade, né? Que maravilha, gente. Isso são palavras de Luiz André Tobias, esse homem que é o coordenador de novos negócios da Stoller, que daqui a pouquinho vai estar aqui em Campinas, pertinho de mim. Eu moro em Campinas, a gente vai fazer papo de prateleira aí sobre os novos negócios, novos produtos, lançamentos da Stoller. Eu vou fazer lá mesmo, lá na sede da Stoller, ali, ó, ao ladinho do Luiz, combinado, Luiz? Será com certeza muito bem-vindo, viu, Riva? Ô, E querido, outra coisa, só obrigado. preciso fazer uma Ah, correção, né? Que eu comentei que não dá para entrar com os pés sujos, né? Com a bota suja lá no, ah, no escritório da Stoller, mas dá sim, todo mundo que não, é quiser fazer lógico uma que sim. visita lá é mais do que bem-vindo. Não, eu já ouvi isso de várias pessoas, inclusive gente da história, e fala assim, muito pelo contrário, a gente tem o maior prazer de receber o cara com a Exatamente, botina suja aqui dentro, né? exatamente. São eles que fazem o nosso negócio ter sentido, né? Eles que são o motivo do negócio como Stoller, né? Exatamente. Se não fosse o agricultor,
Nada do nós que não a gente se estaríamos propõe a aqui. fazer faria sentido, exatamente. Esse é o Luiz André, gente, essa pessoa simpaticíssima, um profissional maravilhoso, novinho em folha aí na Story. Vocês acompanham essa conversa aí dos nossos 2 espaços de internet, o grupopublic.com.br, que é o nosso site corporativo, o nosso site de notícias, onde eu coloquei lá o material aí sobre o programa Ajuste, o programa da Stoller, lá no agrorevenda.com.br. Essa conversa com o Luiz também vai tornar-se o podcast Radar Agro, que a gente coloca aí nas plataformas Amazon, Deezer, Spotify, Apple e Google. Luiz, muito obrigado, cara. Foi um prazer te conhecer. Espero que a gente grave bastante papo de prateleira aí pela frente, tá? Eu que agradeço a oportunidade, foi uma satisfação muito grande realmente esse bate-papo e nós da Stoller ficamos à disposição aí para conversar mais futuramente. Legal. Muito obrigado, querido, e até a próxima, tá? Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.